irmãos, que o Senhor nos abençoe nessa noite, amém? Amém. Nós queremos agradecer a vida do pastor Gil, a vida da Ana Maria, minha sogra. Graças a Deus, passamos dias abençoados aqui, na presença deles como família, não só como família sanguínea, mas como família cristã. Poder compartilhar alguns momentos aqui também com os irmãos, tem nos edificado muito, graças a Deus. Semana que vem é o nosso último domingo aqui, a gente ainda vai estar aqui ceando com os irmãos a Santa Ceia, mas na outra semana precisamos retornar ao Brasil, retornar às nossas atividades, às nossas funções. Inclusive, está gravando aí? Tá? Quero olhar para a câmera aqui, falar para o pessoal de Uruaçu, que está lá em Uruaçu, que nós estamos voltando, irmãos. Então, irmãos, podem esperar que nós estamos voltando. Dia 8 de fevereiro estaremos de volta e aí já retomando os trabalhos lá na nossa congregação. Meus irmãos, abra sua Bíblia lá em Gálatas. Eu disse na pregação passada que nós poderíamos continuar fazendo a exposição daquele texto, e é o que eu gostaria de fazer com os irmãos nessa noite. Gostaria que você abrisse lá em Gálatas, no capítulo 5, e hoje nós vamos ler toda a sessão aí que vai do verso 16 até o verso 26. Então, abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado por este momento de culto. Nós viemos aqui, Senhor, para um encontro, Pai amado, com os nossos irmãos, um encontro, Pai amado, de comunhão, mas, sobretudo, Pai, viemos aqui para o encontro com o Senhor, Pai. Amém. Viemos aqui para te louvar, para te dizer, Pai, que nós te amamos, que nós cremos que o Senhor, Pai, é o Criador de todas as coisas e que o Senhor, Pai amado, nos fez nova criatura em Cristo Jesus. Nós viemos aqui para declarar, Pai amado, quanto precisamos da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, acenda a chama do ministério da pregação neste lugar, Pai. Para que nesta igreja, Pai, neste lugar, a pregação da palavra, Pai, seja viva, seja fiel, Pai, seja vigorosa. Amém. E nesse lugar, Pai, se edifique uma igreja poderosa para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, muitas pessoas têm rejeitado a fé cristã. E quando eu falo de muitas pessoas, eu estou me referindo àqueles que nos assistem, aqueles que estão lá fora observando a religiosidade cristã, observando o movimento cristão. E muitas vezes nós observamos que essas pessoas tendem a dizer que nós somos pessoas alienadas a um conjunto de regras, um conjunto de normas que tolhem e roubam a nossa liberdade. Ou seja, para muitos, a fé cristã, ela é uma fé sem liberdade. É como se a igreja não fosse um lugar de liberdade. Pensam, eu vou ser crente? Para que ser crente? Crente não pode isso? Crente não pode aquilo? Essa coisa de ser crente, isso deve ser uma chatice. Essa é a concepção que muitos têm por aí da vida cristã. Agora, irmãos, por que o mundo pensa assim da igreja? Porque o mundo olha para a igreja e a compreende dessa forma. Existe um outro lado dessa moeda que a gente precisa analisar. Se nós, enquanto igreja, irmãos, não estamos alimentando um determinado tipo de vida, de comportamento, que diz exatamente isso para o mundo. Que ser cristão é andar de acordo com uma série de regras, uma série de normas. E de repente, sem perceber, nós mesmos passamos a transmitir para o mundo essa ideia de que crente é aquele que não pode isso e não pode aquilo outro. Meus irmãos, a igreja, ela não foi chamada para elaborar um conjunto de regras, de normas, de manuais, de regulamentos, de forma que assim pudesse servir melhor a Cristo ou pudesse complementar o Evangelho de Cristo. Nós não fomos chamados para isso. Ser evangélico, irmãos, significa viver a vida do Evangelho de Cristo. E se acrescentarmos algo ao Evangelho de Cristo, ele deixa de ser de Cristo. Ele passa a ser o Evangelho do pastor Gil, do pastor Carlos, ele passa a ser o Evangelho do pastor Rodrigo, o Evangelho da comunidade de Filadélfia e deixa de ser o Evangelho de Cristo. Irmãos, eu temo que nós estejamos numa geração que já não sabe mais o que é o Evangelho de Cristo. Eu temo que nós estejamos vivendo uma geração que não conhece mais o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ser evangélico, ser cristão, ficou tão vinculado ao nome de uma denominação ou à figura, à personagem de um líder religioso, que ser cristão é obedecer estas ou aquelas regras e normas e não viver e conhecer o Evangelho de Cristo. Amados, nesta epístola, Paulo escreveu aos Gálatas, ele nos apresenta o Evangelho de Cristo como uma mensagem de liberdade. Se você observar toda a epístola, e aqui eu não vou retomar algumas coisas que nós falamos na última pregação, sobre o contexto dos judaizantes e toda a disputa que Paulo percebe que há ali dentro daquela igreja. Mas se você observar a epístola, o grande tema dessa epístola é a liberdade. A liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus. Então, irmãos, veja como isso soa diferente diante dessa realidade em que para muitos ser cristão é obedecer um conjunto de regras. Paulo está falando, não, esse não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo nos chama à liberdade. Olhe lá, capítulo 5, versículo 13. Voltem um pouquinho na sua Bíblia. Paulo diz aos irmãos, porque vós, irmãos, fostes chamados
à liberdade. Agora vá no versículo 1 do mesmo capítulo 5. Paulo começa esse capítulo dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, irmãos, fomos chamados, fomos libertados para viver em liberdade. Conhecemos Cristo e, ao conhecer Cristo, conhecemos também a liberdade. Essa é a mensagem de Paulo. Esse é o Evangelho de Cristo que ele pregou aos Gálatas e que agora, como nós dissemos na última pregação, estava sendo ameaçado por falsos irmãos que queriam impor àquela igreja ou aquele conjunto de igrejas a necessidade de observarem a lei de Moisés. No capítulo 2, no versículo 4, Paulo diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então ele está falando desses falsos irmãos que se intrometeram ali naquela igreja, onde Paulo tinha semeado a boa semente, a semente do Evangelho, e ele está dizendo: olha, esses falsos irmãos vêm aqui querendo roubar, querendo limitar, tolher a liberdade que nós temos em Cristo e nos tornar escravos de novo. Então, irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho de liberdade. Esse é o grande chamado do cristão. Nós somos chamados para ser livres. Isso, consequentemente, irmãos, conduz Paulo, aqui no texto que lemos, a uma reflexão prática sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas aqui tem uma coisa interessante que eu gostaria que você observasse comigo. Não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas geralmente os editores de Bíblias, eles colocam títulos nos parágrafos das Escrituras. Na minha Bíblia está escrito aqui, antes do versículo 16, as obras da carne e o fruto do Espírito, escrito em negrito, né, com destaque. Isso, irmãos, é um recurso do editor da Bíblia. Isso aqui não faz parte do texto sagrado. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por melhor que tenha sido a intenção do editor ao colocar esse destaque aqui na seção do texto, é interessante observarmos que aqui Paulo não está falando só das obras da carne e do fruto do Espírito. Paulo está falando das obras da carne, da lei e do fruto do Espírito. E a pergunta que nós podemos fazer a essa questão é: o que significa a nossa liberdade em Cristo? Diante das obras da carne, da lei e do fruto do Espírito, o que quer dizer ser livre em Cristo Jesus? E por que eu estou destacando isso, irmãos? Para que nós não caiamos aqui na falsa impressão de que Paulo está colocando para nós dois polos, obra da carne de um lado, fruto do Espírito do outro, como se nós tivéssemos que fazer uma opção. Ou viver na obra da carne, ou viver no fruto do Espírito. E eu vou explicar para vocês. Paulo não está colocando aqui dois polos. Paulo está falando da obra da carne, no contexto da lei, e nos chama a atenção para o fruto do Espírito, para aquilo que o Espírito de Deus produz em nós. Então, irmãos, entendamos isso, destacando um primeiro ponto aqui. O que significa a nossa liberdade em Cristo Jesus? Significa, irmãos, liberdade não é libertinagem. Em Cristo, as obras da carne não podem prevalecer. Preste atenção. Liberdade não é libertinagem.
em Cristo as obras da carne não podem prevalecer. Quando falamos que liberdade não é libertinagem, é porque muitos podem incorrer no erro de achar que em Cristo nós temos liberdade para fazer o que quisermos. Muitos podem incorrer no erro de achar que, já que Cristo me chamou para a liberdade, então eu posso fazer o que eu quero. Posso viver do jeito que eu quiser. Mas Paulo está nos mostrando aqui, irmãos, que a liberdade que Cristo nos trouxe, ela é totalmente diferente desse espírito liberal que está muito presente na nossa sociedade, que faz com que as pessoas acreditem, por exemplo, que elas podem ter uma fé, ou seja, acreditar num conjunto, um dogma, né, um conjunto religioso, mas viverem e conduzirem a sua vida do seu jeito. Paulo está dizendo que liberdade não é libertinagem. Os Gálatas, irmãos, sabiam o que era libertinagem. Veja bem, quando ele diz aos Gálatas, ora, as obras da carne são conhecidas. E são. Irmãos, nessa epístola, Paulo não estava exortando uma igreja que estivesse vivendo problemas de pecado, à semelhança dessa lista que ele está dizendo aqui. Ai, pastor, então por que Paulo está dando uma lista de obras da carne? Paulo não está tratando disso com essa igreja? Não, irmãos. Lembram que a grande questão, o pano de fundo dessa palavra é o problema da lei. É a tentação de abandonar Cristo e voltar-se para a lei de Moisés, acreditando que, cumprindo aquela lei, eu posso ser salvo. Ou seja, que observando a lei, eu sou salvo, que Cristo não é suficiente. Esse é o pano de fundo. Se Paulo, para a gente entender isso, se Paulo estivesse escrevendo aos Coríntios, essa palavra caberia bem. Porque aos Coríntios, irmãos, Paulo fala de pecados, como pecado de dissensão, facção, inveja, ciúme na distribuição da ceia. Paulo fala de pecados morais, como aquele que possui a mulher do próprio pai. Ou seja, o pecado de incesto dentro da igreja aos Coríntios. Então, essa palavra, se Paulo estivesse combatendo as obras da carne, no sentido pontual, prostituição, impureza, lascívia, etc., isso caberia bem lá nos Coríntios. Mas aqui aos Gálatas, ele não está dizendo que aquela igreja vivia isso. Mas ele está lembrando que aquela igreja viveu isso no passado. Ele está lembrando que aquela igreja um dia viveu debaixo destas obras. Porque ele está dizendo, as obras da carne são conhecidas. Vocês conhecem as obras da carne. Olha só, irmãos, lá no capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz Paulo. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Veja que a grande preocupação de Paulo, irmãos, era que eles voltassem aos rudimentos daquela velha religião. Então, quando Paulo fala aqui das obras da carne, irmãos, mais do que exortar, mais do que querer que os irmãos evitassem as obras da carne, Paulo está mostrando para eles que a nossa liberdade em Cristo não é libertinagem, ou seja, eu não posso voltar àquilo do que eu fui liberto.
Eu não posso retornar a práticas pelas quais Cristo morreu. Eu não posso voltar a isso. Paulo diz, vocês conhecem as obras da carne. Meus irmãos, a religião pagã, basta a gente ler um pouquinho da história, a história greco-romana. A religião pagã, ela é uma religião extremamente impura. Extremamente impura. Não vou dar detalhes aqui, porque, como diz o próprio apóstolo Paulo, há coisas que os gentios fazem que sequer nós devemos pronunciar no nosso meio. Mas só para você ter um insight, um lance do que era um culto pagão, as sacerdotisas eram chamadas de prostitutas cultuais. Prostitutas cultuais. Então imagine você o que acontecia num culto pagão. Os cultos pagãos, irmãos, eram festas da carne. Eram festas de orgia. Lugares onde todas estas obras que Paulo está citando aqui aconteciam. Todas essas coisas aconteciam com muita naturalidade. Esse era o culto daquele povo antes de conhecer o Evangelho. Só que agora, irmãos, e aí vamos entrar no segundo ponto da nossa mensagem, os Gálatas, as igrejas daquela região, por causa desses falsos irmãos judaizantes, estavam recebendo uma mensagem em nome do Evangelho de Cristo, mas não era o Evangelho de Cristo, de que eles precisavam observar a lei. E aí o segundo ponto da nossa mensagem. O que significa a nossa liberdade em Cristo? Significa, irmãos, que liberdade também não é legalismo. Porque em Cristo morremos para a lei. Liberdade não é legalismo. Porque em Cristo morremos para a lei. E deixa eu explicar para você o que eu quero dizer com isso. Liberdade não é fazer o que se quer. E também não é controlar o querer por meio da lei. O grande objetivo de Paulo aqui, irmãos, é demonstrar que as obras da carne não podem ser vencidas por meio da obediência à lei. Olha o versículo anterior, Paulo diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E logo em seguida ele começa a falar das obras da carne. Perceba que Paulo está fazendo aqui, irmãos, uma relação. Ele está dizendo que existe uma conexão entre a lei e as obras da carne. Enquanto as obras da carne são aquilo que naturalmente vem da nossa natureza pecaminosa, são as nossas paixões, são os nossos desejos, a lei foi aquilo que Deus deu para o povo de Israel para refrear estas obras da carne. Mas o fato da lei refrear as obras da carne não significa que pela lei nós conseguimos vencer as obras da carne. Irmãos, quando a lei diz não matarás, ela não impede o homicídio. Quando a lei diz não adulterarás, ela não impede o adultério. Se isso fosse verdade, irmãos, desde os 10 mandamentos até hoje, nós não teríamos mais homicídio, não teríamos mais adultério, não teríamos mentira, não teríamos roubo. Concordam comigo? Não teríamos. Agora, o que Paulo quer mostrar para os irmãos em Gálatas é que aqueles falsos irmãos que queriam convencê-los de que era necessário que eles observassem a lei, aqueles falsos irmãos não conseguiam perceber que esse legalismo não traz liberdade. Pelo contrário, traz um outro tipo de escravidão. Se no contexto da carne eu sou escravo da carne e das obras da carne, no contexto da lei eu continuo escravo, porque eu não consigo vencer as obras desta carne pela lei. Irmãos, liberdade não é
legalismo. Não é legalismo. Se nós acrescentarmos, o pastor Gil acrescentar aqui na comunidade uma série de regras, talvez alguém possa pensar assim, não, a comunidade é muito boa, mas eu acho que lá faltam algumas regras. Eu acho que está faltando algumas regras para as crianças, para a juventude, para os homens, para as senhoras. E se ele amanhã dissesse, irmãos, nós vamos aqui implementar algumas regras para aumentar a nossa santificação. Irmãos, isso é falso. Isso não vai aumentar a santificação da igreja. Paulo está dizendo, se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Por isso, irmãos, o apóstolo exorta aos Gálatas que andem no Espírito. Por isso ele exorta os Gálatas para que, vivendo no Espírito, não caíssem no falso conceito dos judaizantes de que liberdade é um tipo de legalismo. De que observando determinadas regras, então eu posso ser livre. É preciso entender, irmãos, que em Cristo morremos para a lei e morremos também para a carne. Observe, Paulo diz ainda no versículo 23, que contra estas coisas não há lei. E aqui nós vamos entrar no terceiro tópico da nossa mensagem. Irmãos, o que significa a nossa liberdade em Cristo? Não é liberdade, não é libertinagem. Porque Cristo morreu para vencermos as obras da carne. Liberdade não é legalismo, porque em Cristo também estamos mortos para a lei. Liberdade, irmãos, é viver o fruto do Espírito Santo. Isso é liberdade. Lembra que eu disse, Paulo não está dando duas opções para aquela igreja. Paulo não está falando, olha, ou vocês vivam na carne, ou vocês andem no Espírito. Não. Paulo só está dando uma opção, irmãos. Só uma. A opção é andai no Espírito. Vivei no Espírito. Porque aquele que tem Cristo, aquele que está em Cristo, morreu para a carne, morreu para a lei, e só resta a ele uma coisa, a liberdade da vida no Espírito. Meus irmãos, o fruto do Espírito, e aqui eu quero que a gente preste atenção em algumas coisas muito interessantes. Observe no verso 22, mas o fruto do Espírito é. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é o fato da palavra fruto estar no singular. Muitas vezes a gente ouve por um descuido, e isso aqui não é um erro intencional, eu sei que muitas pessoas não fazem isso, mas muitas vezes eu ouvi irmãos citando, falando os frutos do Espírito, como se fossem vários frutos, né? Na verdade, Paulo está falando apenas de um fruto. Ele está falando do fruto do Espírito. Ele vem depois com uma série de virtudes, tá? Para ser exato, são 9 virtudes que ele coloca como um conjunto que constitui o fruto do Espírito. Mas quando Paulo coloca o fruto do Espírito aqui no singular, isso nos revela, irmãos, que a fonte, ela é uma e apenas uma. Que o resultado de toda e qualquer transformação na vida da igreja vem de um único ser, de uma única pessoa, que é o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu posso me esforçar. Eu posso me esforçar para vencer as obras da carne. Eu posso me esforçar para não viver em prostituição, em impureza, em lascívia, em idolatria, em feitiçaria, em ciúmes. Eu posso me esforçar para vencer a bebedice e até a glutonaria. Mas todo esse esforço, irmãos, se ele não for resultado daquilo que o Espírito Santo faz em nós pela fé em Jesus, irmãos, isso é em vão. Isso é vão. Um pregador chamado John Piper,
ele, num sermão em que expõe o fruto do Espírito, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que nos dias de Paulo havia entre os gregos um grupo de homens que se denominavam de estoicos. E os estoicos, eles não eram crentes, eles não criam no Cristo e na fé cristã, mas eles tinham uma vida exemplar. Exemplar. Eram pessoas acima de qualquer suspeita. Entre eles não se observavam a prostituição, não se observava bebedices, glutonarias, ou qualquer tipo de comportamento que pudesse aqui se enquadrar nas obras da carne. No entanto, eles não eram cristãos. E aí John Piper diz o seguinte, irmãos, isso nos revela que o fruto do Espírito não é resultado do que eu faço pela minha vida cristã. Não é resultado do meu esforço de santificação. Isso revela para nós que o fruto do Espírito é resultado do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Por isso, irmãos, a liberdade que nós temos em Cristo não é fruto da nossa força, mas ela é uma dádiva do nosso Deus. Por isso é fruto. Ou seja, não são frutos, como se hoje eu pudesse amar mais, como se amanhã eu pudesse estar mais alegre, como se depois de amanhã eu pudesse ser mais fiel, né, e fazer um esforço imenso para que essas coisas existissem em mim. Não. No momento que eu morri em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a produzir essas virtudes em nós. E é isso, irmãos, que nos diferencia dos estoicos. É isso. Talvez nós possamos até falhar se comparados aos estoicos. Mas aos olhos de Deus, quem tem liberdade? Quem é livre? Os estoicos que confiam na sua própria carne, que confiam na sua inteligência, que confiam no fato de eles serem tão bons, ou o cristão que se entregou a Cristo e disse, Senhor, eu estou aqui. Senhor, a minha vida está aqui e eu quero viver essa liberdade. Irmãos, o fruto do Espírito também não é uma imposição. A palavra fruto nos faz pensar naquilo que vem de um princípio de dentro para fora. Nos faz pensar a semelhança de uma árvore naquilo que germina e que naturalmente vai brotar. Jesus disse que se você não pode colher bons frutos da árvore má, e nem vice-versa. Quer dizer, esse é um princípio da natureza e esse é um princípio da vida espiritual. Portanto, essas virtudes, elas simplesmente brotam de nós a partir do Espírito Santo de Deus. Por isso não é uma opção. Por isso, irmãos, é resultado da obra de Cristo em nós. Enquanto as obras da carne, elas são restringidas pela lei, o Espírito, irmãos, nos coloca sobre a lei. E aí Paulo vai dizer, meus amados, contra estas coisas não há lei. Irmãos, a lei restringe o pecado. A lei diz, olha, não mentirás. A lei vai dizer, não adulterarás. Agora, quando nós vivemos no Espírito, aquilo que flui do Espírito, irmãos, não tem lei. Por exemplo, existe limite para você amar? Existe limite para você ser bom? Existe lei que restringe a sua fidelidade? Não existe, irmãos. Existe limite, lei para a mansidão? Existe limite para a paz, uma lei que diz para você sobre a paz? Não. Contra essas coisas não há lei, não há restrição, porque essas coisas existindo em nós, irmãos, devem ser constantes, porque são resultados da obra do Espírito de Deus.
Então Paulo diz, verso 25 e 26, irmãos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer dizer, irmãos, o cristão, a liberdade do cristão, significa viver no Espírito. Nós não podemos, nessa noite aqui, dizer que somos crentes, que temos o Espírito Santo de Deus, se o fruto do Espírito, irmãos, não for uma realidade na nossa vida. Nós não podemos. Veja a seriedade do que é ser cristão. E veja o que significa a sua e a minha liberdade em Cristo. Paulo não está falando de libertinagem, não está falando de legalismo, mas está falando de uma vida transformada. Mas nós precisamos terminar, e eu gostaria de concluir, irmãos, dizendo o seguinte: quando eu olho para esse texto, você observou que eu não fiz aqui nenhum tipo de explicação das obras da carne, né, nem do fruto do Espírito. Paulo também não estava aqui nesse texto preocupado em explicar detalhadamente essas coisas para aquela igreja, porque não era isso o que estava chamando a atenção de Paulo. O que estava chamando a atenção de Paulo, irmãos, é que aqueles irmãos que conheceram a Cristo, que foram libertos das obras da carne, estavam passando tão depressa para outro evangelho. Ou seja, eles que antes eram escravos da carne, estavam agora correndo o risco de se tornarem escravos da lei. E por isso Paulo chama a atenção para que eles pensassem e lembrassem, olha, de onde vocês vieram. Mas aqui nessa noite eu queria dizer para nós duas implicações básicas para a nossa vida cristã. A primeira delas, irmãos, é que ser cristão significa ser livre, mas não significa que essas obras da carne, elas estão eliminadas e que nós não temos o perigo ou o risco de tropeçarmos, em algum momento cairmos e falharmos nessas questões. Paulo, em nenhum momento, ele está querendo dizer que nós obtivemos já nessa terra uma perfeição, ao ponto de que essas coisas não existem mais. Tanto que ele diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, os que praticam dá a ideia daqueles que vivem e que permanecem nesse estilo de vida. Então, irmãos, a nossa liberdade em Cristo nos mostra que nós precisamos, sim, enfrentar essas obras da carne, mas entender que esse enfrentamento não é com o nosso braço, não é com a nossa força. Esse enfrentamento é através da vida no Espírito. É pela vida no Espírito que nós vamos vencer a obra da carne. Meu primeiro pastor que me batizou, um homem de Deus, ele dizia uma coisa para mim que eu nunca esqueço. Ele falava assim: Rodrigo, toda vez que você vira uma pessoa que sempre fala muito eu, você preste atenção. Porque quando nós colocamos o eu na frente, a nossa queda é certa. E de fato, irmãos, quando o nosso eu vai na frente, eu posso, eu dou conta, eu faço, eu sou, nós estamos prestes a cair, porque nós não podemos nada. E Paulo lembra aqueles irmãos, olha, vocês conhecem as obras da carne, vocês saíram disso, vocês querem voltar para isso? Eu sei que não, mas vocês vão cair em outra armadilha, que é a armadilha da lei. Vão cair em outra armadilha e vão ser escravos do mesmo jeito. Irmãos, não podemos aceitar que estas obras simplesmente existam no nosso meio. Não podemos, precisamos lutar sim contra elas. Mas lembrar que essa luta tem que ser no Espírito. No Espírito. E a segunda implicação, irmãos, que eu gostaria de trazer para nós essa noite, é que se o fruto do Espírito, irmãos, é essa ação de Deus em nós, e essa ação que vem de dentro para fora, então, irmãos, essas virtudes, elas precisam existir em nós naturalmente, não como resultado de uma programação, não como resultado de uma estratégia, nem como resultado de um evento. É natural
que quando nós fazemos programações e eventos na igreja, a gente dá aquela turbinada na fé, não é? Natural. Pastor Carlos, quando fez a formatura ontem, né? Então é natural que os casais recebam aquela turbinada de ânimo, né? de força. É natural, irmãos. E é importante que essas coisas existam. Mas o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, essas virtudes, irmãos, têm que existir em nós sempre, porque a nossa vida está no Espírito. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de orar nesse momento. Eu quero fazer uma oração específica. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que, se você se sente constrangido, se você se sente triste quando peca, se você sente um peso na consciência, uma dor no coração, quando percebe que se desviou da vontade de Deus, que saiu, né, daquilo que Deus planejou para você, eu quero dizer para você, isso é o Espírito Santo de Deus, dizendo para você, filho, você não foi chamado para viver mendigando a sua liberdade, você foi chamado para ser livre. Você não foi chamado para se submeter a essas coisas. Você não foi chamado para que esse mundo te domine. Você foi chamado para ser livre. Então eu queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Se você tem enfrentado lutas em alguma área da sua vida, alguma coisa você sente, Senhor, eu preciso de liberdade. Eu preciso de libertação. Peça para o Senhor nessa noite. É o Senhor que vai fazer esta obra. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Não é a minha oração, eu vou orar aqui com você. Mas é o Senhor que vai agir no seu coração, no nosso coração como igreja. Amém? Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos agora diante do Senhor. Primeiramente, Pai, para te agradecer, porque para a liberdade é que fomos salvos. Porque Cristo nos chamou para um evangelho de liberdade. Liberdade da carne, liberdade da lei e vida no Espírito, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos reconhecer nesta noite que às vezes nós tropeçamos, que às vezes nós falhamos, que às vezes, Senhor amado, nós nos sentimos diminuídos diante das obras desta carne. Mas nós queremos pedir ao Senhor nesta noite que o fruto do Teu Espírito, ele exista em nós, ele flua em nós, ele se propague em nós e que essas virtudes, Senhor amado, passem a existir no nosso meio como resultado não do nosso esforço, mas resultado daquilo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja, Senhor. Senhor, vem nesta noite sobre o Teu povo, Pai, perdoando pecados, libertando, Pai amado, de obras da carne, promovendo santificação no Espírito e revelando a cada uma das Tuas ovelhas o que significa ser livre em Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor nos abençoe, igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastor Gil.